Hoje nós estamos dando início à semana 1 do PET de Ciências. O conteúdo da nossa aula de hoje é misturas. Vocês devem estar se perguntando: o que a tia está fazendo com esse avental e esta touca na cabeça? Bem, se vamos falar de mistura, eu estou no lugar ideal da minha casa, que é a cozinha. A cozinha é um dos lugares em que nós usamos a mistura para fazer muitas coisas gostosas. Quem nunca se deliciou com um bolo, um pudim, um doce? Todos esses, todas essas delícias, antes de ser um bolo, de ser um pudim, passou por um processo de mistura. Misturou-se todos os ingredientes até formar o bolo, até formar o pudim, até formar o doce. Eu estou aqui tomando um café. Você aceita? O café, vamos pensar. O café, será que ele é uma mistura de uma fase ou de duas fases? Mas o que é isso, professora? Mistura de uma fase? De duas fases? Sim, uma mistura, ela pode conter uma fase apenas ou duas fases. Chamamos de mistura de uma fase aquela mistura onde nós não conseguimos identificar, observar todos os ingredientes. Por exemplo, o café. Você consegue olhar o café e distinguir o que é a água do açúcar e do pó? Não conseguimos, porque é uma mistura homogênea. Então, hoje nós vamos fazer uma mistura que todo mundo gosta. Nós vamos fazer um suco de uva. Veja, então nós vamos precisar do copo, da água e do açúcar. Então nós vamos misturar. Vamos colocar a água no copo. Vamos colocar o açúcar e também o pozinho do suco de uva. Agora que já colocamos todos os ingredientes, nós vamos misturar. Vejam que quando nós misturamos, que delícia! Quando nós misturamos o açúcar, a água e o pozinho de uva, nós, olhando para este suco, nós não conseguimos distinguir o que é o pozinho de uva, do açúcar e da água. Ficou uma mistura homogênea, que nós chamamos de mistura de uma fase. É a mesma coisa se nós misturarmos o Nescau e o leite. Quem não gosta aí de um leite com Toddy? O leite com Toddy, o leite com Nescau é um exemplo claro de mistura de uma fase só. Quando nós pegamos, por exemplo, a Coca-Cola, olhando a Coca-Cola, olhando este líquido, você consegue ver quais os ingredientes que contém? Não. Se você ler o rótulo da Coca-Cola, você vai perceber, pelo rótulo, que aqui vem os ingredientes, que são água gaseificada, açúcar, extrato de noz de coca, cafeína, corante. Mas olhando para esta coca, você consegue ver todos estes ingredientes? Não, não é mesmo? Também chamamos a Coca-Cola, é um exemplo claro de uma mistura de uma fase só, porque quando nós olhamos para ela, não conseguimos separar todos os ingredientes, não é mesmo? Além desses produtos alimentícios, desse suco, da Coca-Cola, do café, do leite com Toddy, nós também podemos ver a mistura na nossa cozinha, nos materiais de limpeza. Eu estou aqui, estou olhando ali para a pia.
Vou pegar para a gente ver. Então, nós temos aqui, por exemplo, o detergente. O detergente também é um exemplo de uma mistura de uma fase apenas. Olhando o detergente, nós não conseguimos ver, separar os seus ingredientes, como por exemplo a água, a fragrância, o corante, a glicerina, que são ingredientes que compõem o detergente, mas quando misturados todos esses ingredientes, olhando para o detergente, a gente não consegue ver esses ingredientes, não é mesmo? Porque é uma mistura homogênea, uma mistura de apenas uma fase. Se nós olharmos também o álcool, é a mesma coisa. O álcool, né, ele contém água, mas nós conseguimos separar aqui o álcool da água? A mesma coisa, crianças, é quando você vai tomar banho e você usa o shampoo. O shampoo também é um exemplo de uma mistura de uma única fase. Bom, mas se você olhar em todo o ambiente da sua casa, você vai encontrar em vários lugares exemplos de misturas. Mas o que é uma mistura, então, de duas fases? Quando uma mistura é considerada de duas fases? Quando nós olhamos para ela e conseguimos ver os ingredientes que foram utilizados, que é o exemplo, por exemplo, da água com óleo. Se nós misturarmos a água e o óleo, você vai conseguir ver claramente, pela água ser mais densa, ela vai ficar no fundo do copo e o óleo, por ser menos denso, vai ficar na parte de cima, né, na superfície do copo. Então, a água e o óleo, por exemplo, é um exemplo claro de mistura de duas fases. Então, crianças, recapitulando, mistura homogênea é aquela que tem apenas uma fase, ou seja, onde todos os ingredientes se misturam e viram uma coisa só. Mistura heterogênea é aquela que tem duas ou mais fases, onde nós misturamos todos os ingredientes e no final elas se separam, que foi o exemplo da água que a tia deu com óleo e também da água com óleo e areia, que eles não se misturaram, tá bom? Então agora nós vamos passar para as atividades do PET.